A serenidade da alma. Jung e Sêneca sobre a sabedoria após o renascimento. Capítulo 1. O sopro da clareza. A vida após o renascimento. Há momentos em que a alma, depois de atravessar o fogo e o silêncio, desperta com um novo olhar. Não é mais o olhar que busca, mas o que contempla. Não é mais o olhar que se defende, mas o que compreende. A alma renascida vê o mundo com uma lucidez que antes lhe parecia impossível. E é desse instante em diante que começa a verdadeira arte de viver. Não mais a de quem luta contra a existência, mas a de quem dança com ela. O renascimento interior, de que falávamos antes, é apenas o limiar. Atravessado o portal do inconsciente, a consciência descobre uma nova paisagem, um campo mais vasto, onde o ego já não é centro, e o self, silencioso e luminoso, assume o timão da vida. A psique, agora reconciliada com suas profundezas, aprende a respirar em ritmo com o universo. Jung chamava essa etapa de integração, quando os opostos que antes se combatiam passam a dialogar dentro da alma. Sêneca chamaria isso de constantia sapientes, a constância do sábio, aquele que permanece firme no centro de si mesmo, mesmo quando o mundo se agita. São duas linguagens, dois tempos, um mesmo espírito. Ambos falam da serenidade que nasce da compreensão, a clareza após o caos. Após o renascimento, a alma se move com um tipo de calma que não é ausência de movimento, mas harmonia entre movimento e repouso. Antes, cada emoção era uma onda que nos arrastava. Agora as ondas continuam, mas o observador aprendeu a flutuar. A dor, a alegria, a perda. Mas há também um centro lúcido, que tudo observa sem se perder. Sêneca dizia: o sábio não se abala, ainda que o mundo inteiro se abale ao seu redor. E Jung diria o mesmo, em outra língua. Aquele que encontrou o self, encontrou o eixo que sustenta o círculo de sua vida. Ambos apontam para o mesmo ponto de gravidade interior, o lugar do meio onde o ser não é escravo das circunstâncias. Ali habita a serenidade, não uma serenidade ingênua, mas a que nasce do conhecimento profundo da alma. A mente que se conhece deixa de ser refém do medo. O medo, afinal, é o desconhecido, e o que a alma renascida aprendeu foi justamente a caminhar no escuro. Agora ela sabe, mesmo a sombra é parte do caminho, a maturidade psíquica, viver com lucidez. Há um brilho novo na alma que passou pela noite. Ela conhece o valor do silêncio, a doçura do tempo, o poder de dizer menos e sentir mais. É uma alma que já não corre atrás do sentido, porque percebeu que a vida é o próprio sentido em movimento. Jung via nisso a expressão da individuação, o momento em que a pessoa deixa de ser conduzida por máscaras e passa a viver de acordo com o seu centro real. Sêneca chamaria esse mesmo estado de vita beata, a vida feliz. Mas essa felicidade, dizia ele, não é a euforia passageira dos prazeres, e sim a serenidade duradoura da alma em paz consigo mesma. Viver bem é viver de acordo com a natureza, dizia o estoico. E Jung completaria: viver bem é viver de acordo com o self. Ambos falam de uma harmonia entre o interior e o exterior, entre o humano e o divino. Viver de acordo com a natureza é viver de acordo com o fluxo da totalidade. A sabedoria que reconhece o lugar de cada coisa no grande tecido da existência. A alma como espelho do cosmos. A alma renascida começa a perceber que o universo é um espelho e que tudo o que acontece fora tem uma correspondência dentro. Não há acaso, há símbolos, há ritmos, há convites sutis. Cada encontro, cada perda, cada sonho é uma mensagem do self chamando a consciência à ampliação. Sêneca nos recorda que o sábio não resiste ao destino, fatum, mas o compreende. Ele sabe que o curso das coisas é mais sábio que suas vontades, e por isso age com doçura. A alma sábia não é passiva, ela é participante do divino que a move. Jung via o mesmo princípio nas sincronicidades, eventos significativos que ligam o mundo exterior à vida interior. Para o ser desperto, nada é coincidência. Tudo é correspondência. O self fala por sinais,
e o mundo torna-se um texto simbólico que a alma lê com reverência. Assim, a vida deixa de ser um labirinto e se torna um mandala, uma figura viva onde cada parte reflete o todo. E o centro desse mandala é o silêncio da consciência, onde habita a paz. A paz que não se quebra. Sêneca dizia em De Constantia Sapientes que o verdadeiro sábio é inabalável. Não porque nada o toque, mas porque tudo o toca sem o romper. O mesmo sol que queima os outros nele apenas aquece. A tempestade que arrasta as multidões nele apenas canta. Ele não foge da dor, mas também não se prende a ela. Sua alma é um lago que reflete o céu, ainda que o vento sopre forte. Jung via nessa imagem o resultado do processo de integração, a mente que acolhe todos os opostos, prazer e dor, luz e sombra, e os reconcilia no centro da consciência. Essa reconciliação é a base da saúde mental, pois a mente clara não é aquela que se livrou dos conflitos, mas a que aprendeu a viver com eles em harmonia. A alma serena é aquela que faz das contradições uma ponte, não um muro. O despertar da consciência silenciosa. Quando o ruído da alma cessa, o mundo interior se abre em profundidade. O que antes era turvo, agora é claro. O que antes era luta, agora é aprendizado. A consciência deixa de ser reativa e se torna reflexiva, um espelho tranquilo, onde a realidade se contempla a si mesma. Sêneca diria: nada é infeliz, senão o que pensa ser infeliz. E Jung acrescentaria: tudo depende de como olhamos as coisas. A consciência é o que cria o mundo. A alma que desperta para essa verdade deixa de buscar a felicidade e passa a viver em estado de gratidão. Não porque tudo seja perfeito, mas porque tudo é oportunidade. Cada instante é um mestre, cada emoção é uma lição, cada encontro é um espelho. Essa é a verdadeira clareza que vem após o renascimento. A luz que não cega, mas revela. O sopro da clareza. Há uma serenidade que não é conquista, mas consequência. Quando a alma compreende, o coração aquieta. Quando a mente se reconcilia com o mistério, o espírito floresce. A alma renascida já não pede, apenas agradece. Ela não exige que o mundo mude, ela muda sua maneira de estar no mundo. E nesse gesto silencioso tudo muda, pois a serenidade é o mais alto fruto da sabedoria, e a sabedoria é o perfume que a alma exala quando se torna inteira. Capítulo 2. A arte de viver. Tranquilidade, lucidez e gratidão. Há uma arte que o tempo ensina apenas aos que já aprenderam a esperar. A arte de viver não se aprende nos livros, mas na travessia silenciosa das horas. É a arte de transformar o instante comum em experiência de eternidade. A alma renascida não busca mais a vida ideal. Ela se volta à vida real e a vê com olhos reconciliados. Depois do renascimento interior, a consciência desperta percebe que a felicidade não está no que muda, mas no que permanece. E o que permanece é a presença, essa atenção amorosa que não julga, não se apressa, apenas observa. Sêneca chamava isso de tranquilitas animi, a tranquilidade da alma. Jung chamaria de integração consciente, o estado em que o eu se harmoniza com o self e passa a fluir com o curso da vida. Ambos falam da mesma virtude essencial, a serenidade lúcida, aquela que nasce não da ausência de conflitos, mas da compreensão profunda do sentido deles. A tranquilidade. Como sabedoria. Sêneca dizia que a tranquilidade da alma é a recompensa da razão bem educada. Mas essa razão não é a fria racionalidade que calcula, é uma razão iluminada pelo coração. Ele se referia à ratio recta, a razão justa, aquela que compreende a ordem invisível do universo e se ajusta a ela com doçura. Jung diria o mesmo de outra forma. A mente que se tornou consciente de suas sombras não mais resiste ao fluxo do inconsciente. Ela aprende a dialogar com ele. Deixa de lutar contra o rio e aprende a nadar com a corrente. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria. Pois a alma tranquila é aquela que descobriu que não é preciso controlar a vida, é preciso compreendê-la. E a compreensão dissolve a ansiedade
como o sol dissipa a névoa. Aquele que vive de acordo com a natureza nunca é perturbado, diz Sêneca. Jung completaria: aquele que vive de acordo com o self nunca se sente perdido. Ambos falam da harmonia que nasce quando o humano se reconcilia com o divino dentro de si. O equilíbrio entre razão e emoção. A tranquilidade, para o sábio, não é insensibilidade, mas equilíbrio. É o ponto em que a emoção e a razão deixam de competir e começam a dialogar. A emoção fornece a força, a razão oferece a direção. Quando ambas se harmonizam, a alma encontra o eixo. Sêneca advertia contra os excessos da paixão, mas também contra a frieza do intelecto. Ele sabia que a virtude não é repressão, e sim medida. Assim como Jung ensinava que o equilíbrio psíquico nasce da integração dos opostos, do reconhecimento e da aceitação da sombra. A alma serena, portanto, é aquela que não se fere por sentir, nem se endurece para pensar. Ela sente com lucidez e pensa com ternura. É a sabedoria do coração desperto. A gratidão, como forma de lucidez. Entre as virtudes estoicas, poucas brilham tanto quanto a gratidão. Em De Beneficiis, Sêneca afirma que o homem nobre é aquele que sabe reconhecer o bem, mesmo nas pequenas coisas, e retribui com generosidade silenciosa. A gratidão é o perfume da alma que compreendeu o milagre da existência. Jung, de seu modo, via a mesma força psicológica atuando no processo de individuação. A gratidão é o sinal de que o ego se reconciliou com o self. É a emoção que nasce quando o eu reconhece o fluxo maior que o sustenta. O indivíduo, então, deixa de se sentir isolado e percebe-se parte de uma totalidade viva. A alma grata é leve, porque não exige, ela acolhe. Não se lamenta pelo que falta, porque aprendeu a ver abundância onde antes via carência. Sêneca dizia: nenhum homem é pobre quando se contenta com o que tem. Pobre é aquele que deseja mais. A gratidão, assim como a serenidade, é uma forma de inteligência. Uma inteligência espiritual que compreende que viver é receber e que todo momento, mesmo o difícil, é uma dádiva disfarçada. O serviço e a nobreza interior. Isso e a nobreza interior. A alma madura não busca mais apenas compreender, ela deseja servir, pois compreender sem agir é como guardar uma chama dentro de um jarro. Sêneca ensina que o homem verdadeiramente sábio devolve ao mundo o que recebeu da vida. A dádiva é o movimento natural da alma desperta. Jung também percebia isso. O processo de individuação culmina sempre em uma vida de serviço. A consciência ampliada, que já viu suas profundezas, passa a atuar no mundo com compaixão. Ela não se isola no alto da montanha, mas desce ao vale com luz nos olhos. Sêneca chamava esse impulso de beneficium. O benefício é o gesto espontâneo do bem, sem cálculo nem recompensa. A alma renascida sabe que tudo o que dá, dá a si mesma. Tudo o que oferece, devolve a vida. Não há benefício maior do que ajudar alguém a ser bom, escreveu Sêneca. E Jung diria: aquele que ajuda o outro a se tornar consciente, ilumina a si próprio. Ambos sabiam. A generosidade é a expressão natural de uma alma inteira. A serenidade, diante do destino. Sêneca, em De Vita Beata, afirma que a vida feliz é aquela em que o homem vive de acordo com a razão e aceita com serenidade o destino. Não porque se resigne, mas porque confia. O sábio sabe que há uma sabedoria invisível, guiando o curso dos acontecimentos. Jung reconheceu esse mesmo princípio nas sincronicidades, eventos que revelam um sentido maior na trama do cotidiano. Quando a alma desperta, o acaso desaparece. Tudo é providência. O que antes parecia injustiça ou acaso, agora é compreendido como necessidade amorosa. Sêneca chamava essa confiança de amor fati, o amor ao destino. E Jung a via como a aceitação plena da vida em todas as suas faces. Aceitar o destino é aceitar a própria totalidade. É dizer sim à luz e à sombra, à perda e ao ganho, à morte e à vida. A tranquilidade, então, não é anestesia, mas visão.
A alma que vê o todo não se perturba com a parte. Ela sabe que tudo o que acontece é caminho. O silêncio da mente clara. Quando a alma encontra serenidade, a mente se torna clara como um lago ao amanhecer. Os pensamentos cessam de disputar espaço, e o silêncio se torna o verdadeiro mestre. Sêneca afirmava que quem domina sua mente é livre em qualquer lugar. E Jung lembrava que a mente que se conhece não mais teme a si mesma. A mente clara é um espelho do self, refletindo o mundo sem distorções, sem julgamentos, apenas com presença. Nesse estado, a vida se torna simples, e a simplicidade revela a beleza do essencial. Sêneca aconselhava: escolhe uma vida simples, mas não miserável, e serás rico de espírito. Essa simplicidade é o fruto do desapego, e o desapego é a flor da sabedoria. Para a alegria serena, no coração da alma renascida, há uma alegria silenciosa. Não é a alegria das festas ou dos triunfos, mas a alegria da paz. É o contentamento que brota quando nada mais falta, porque tudo está em seu lugar. Sêneca chamava essa alegria de Gaudium Sapientis, o júbilo do sábio. Ela não depende das circunstâncias, mas do estado interior. É a alegria que nasce da harmonia entre o homem e o cosmos. Jung também a conhecia. É a alegria do self manifestado, a paz que se instala quando o ego se curva diante do mistério e permite que o divino respire através dele. Essa é a alegria madura, fruto da lucidez e da entrega. Aquela que não passa, porque já não vem de fora, vem do próprio ser. A arte de viver. A arte de viver é a arte de permanecer inteiro em meio ao efêmero. É a capacidade de estar presente ao que é, com mente clara e coração aberto. É compreender que o tempo não é inimigo, mas aliado. Que o destino não é sentença, mas convite. Que a vida não é luta, mas aprendizado. Sêneca e Jung, cada um à sua maneira, nos convidam à mesma lição, a de viver com consciência, gratidão e serenidade. Pois quando a alma desperta, a vida deixa de ser problema e se torna contemplação. Capítulo 3. A sabedoria do centro. Alma serena, mente clara. Depois de atravessar o fogo do renascimento e a travessia da maturidade, a alma desperta encontra um lugar silencioso dentro de si. Um espaço onde não há mais urgência, nem resistência. Tudo está em seu ritmo, e o ritmo é perfeito. É aqui que nasce a sabedoria do centro, o estado em que a alma se faz espelho do cosmos. O ser humano, quando se reconcilia com sua totalidade, torna-se um instrumento de harmonia. Sua presença é simples, mas transformadora. Ele não fala para convencer, mas para compartilhar luz. Ele não age para dominar, mas para servir. A alma serena, dizia Sêneca, é como um farol. Não busca o olhar dos navegantes, mas oferece direção. O centro da alma. Na psicologia de Jung, o self é o centro organizador da psique, a imagem viva da totalidade, o ponto em que o humano toca o divino. Viver sob a luz do self é viver em estado de alinhamento, de coerência interna. Nada é fragmentado, nada é disperso. A consciência se unifica. Sêneca falava do mesmo centro, mas com outra linguagem. Ele chamava de ratio naturae, a razão da natureza, a inteligência invisível que ordena o universo e habita em cada um de nós. O sábio é aquele que sintoniza sua alma com essa harmonia universal. Aquele que vive de acordo com a natureza, vive de acordo com os deuses. Escreveu ele em De Vita Beata. O self de Jung e a natureza de Sêneca são espelhos um do outro. Ambos falam do coração da existência, o lugar onde o indivíduo e o cosmos respiram juntos, o retorno à unidade. Toda a jornada espiritual é, em essência, um retorno, não um avanço, não uma conquista, mas um recolhimento ao que sempre fomos. O renascimento não cria uma nova alma, apenas revela o que estava encoberto. Quando a consciência desperta para essa verdade, cessa o esforço. O buscador descobre que já chegou. E nesse instante, ele compreende a frase de Sêneca: o que procuras está dentro de ti.
Jung diria o mesmo. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ambos apontam para o mesmo movimento, o retorno ao centro. A sabedoria não é acumular conhecimento, mas lembrar-se, recordar-se da unidade esquecida. A alma serena é aquela que se recordou de si, a presença como estado de ser. Depois do renascimento, a alma aprende a viver em estado de presença. Não há pressa porque tudo acontece no tempo certo. Não há medo porque nada pode ser realmente perdido. Não há ansiedade porque o que é essencial jamais se ausenta. Sêneca dizia que o sábio vive no presente não porque é onipotente, mas porque é inteiro no instante. Nada o distrai de ser. Jung via nessa presença o sinal do self manifestado, a consciência que habita o agora sem se fragmentar entre passado e futuro. É o estado de harmonia com o fluxo do inconsciente e com o ritmo da vida. Nesse ponto, o ser humano deixa de reagir e passa a responder, com calma, clareza e amor. A alma desperta não age para mudar o mundo, age para servir ao fluxo da vida. E ao servir a vida, transforma o mundo em silêncio. A liberdade interior. Sêneca afirmava que a verdadeira liberdade não é política, mas espiritual. Não depende de circunstâncias, mas de consciência. O homem livre é aquele que não é escravo de suas paixões, dizia. Jung concordaria, dizendo que a verdadeira libertação é interior, quando o eu deixa de ser governado por complexos e passa a servir ao self. A liberdade é o fruto da integração. O ego que se submete ao centro torna-se instrumento da totalidade. Essa liberdade é silenciosa, porque não se exibe. Ela é discreta como o vento que move as folhas. A alma livre não precisa provar nada. Ela apenas é. O amor fati, o amor ao destino. Em De Tranquilitate Animi, Sêneca ensina que a paz duradoura nasce da aceitação amorosa do destino. Ele chama isso de amor fati, o amor ao que é. Não se trata de resignação, mas de confiança na sabedoria da vida. O sábio ama o que lhe acontece porque sabe que tudo coopera para o crescimento da alma. Jung, em seus últimos escritos, chegou à mesma conclusão. A plenitude é alcançada quando o ser humano aprende a amar seu próprio destino. Amar o destino é amar o processo, reconhecer que o caminho é perfeito mesmo quando dói, porque o self conduz. A alma que ama seu destino transcende a dualidade do bem e do mal. Ela compreende que a vida é uma só, uma tapeçaria onde cada fio, mesmo o mais escuro, tem seu lugar na beleza do todo. A alegria silenciosa da sabedoria. A sabedoria não grita, ela sussurra, não impõe, inspira, não se exibe, ilumina discretamente. A alma serena vive em estado de gratidão silenciosa, e esse silêncio é sua prece. Sêneca dizia, o sábio é alegre sem euforia, calmo sem apatia, e Jung ecoa. A alma integrada é como uma chama estável, não se apaga, mas também não consome. Essa chama é a alegria interior, a paz que nada promete, mas tudo oferece. É o perfume da alma que encontrou seu centro e vive em sintonia com o todo. O mundo como extensão da alma. Quando a alma encontra o centro, o mundo deixa de ser ameaça e passa a ser extensão. O que antes era fora e dentro dissolve-se num mesmo respirar. O outro deixa de ser adversário e se torna reflexo. A natureza deixa de ser cenário e se torna corpo, reflexo. A natureza deixa de ser cenário e se torna corpo. Sêneca via isso como a comunhão com a razão universal. Jung via como a união com o self. Ambos falam da mesma coisa, a unidade viva. A alma desperta vive no mundo sem pertencer a ele. Age sem apego ao resultado, ama sem exigir retorno. Essa é a liberdade suprema, a de ser no fluxo, a serenidade do centro. No fim, o que resta é o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o da plenitude. Aquele silêncio que contém todas as respostas, mas já não precisa pronunciá-las. A alma serena é como o mar depois da tempestade. As ondas ainda vêm, mas já não trazem medo. Tudo se tornou movimento e repouso ao mesmo tempo.
Sêneca chamava esse estado de tranquilitas animi, a tranquilidade do espírito que compreendeu o sentido do existir. Jung chamaria de individuação consumada, a alma que se tornou consciente da totalidade e repousa nela. Ambos descrevem o mesmo mistério, o reencontro da consciência com o divino em si. E talvez essa seja a síntese maior de toda a filosofia, de toda a psicologia, de toda a busca humana, a descoberta de que a sabedoria é paz, e a paz é sabedoria. Epílogo. O círculo se fecha. Versão final com chamada à ação. A alma que renasceu, amadureceu e agora repousa, compreende que tudo o que viveu foi caminho para o centro. Nada foi em vão. A dor foi lapidação. O erro, aprendizado. A solidão, templo. Sêneca diria: a vida feliz é aquela em que a alma repousa em harmonia consigo mesma. E Jung completaria: aquele que encontrou o self, encontrou sua própria eternidade. A serenidade é o coro final da sinfonia da vida interior. Não há mais necessidade de buscar. Há apenas o pulsar suave do ser, uma alma em paz, uma mente clara, um coração agradecido. E se esta reflexão tocou algo dentro de você, permita que ela continue ecoando pelo mundo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Entre Pensar e Sentir e compartilhe esta mensagem com quem também busca serenidade e sabedoria interior. Pois toda luz cresce quando é compartilhada, e cada gesto de consciência, por menor que pareça, é uma centelha que ajuda o mundo a despertar.